Fala família Palmeiras, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Verdão, que está totalmente focado nessa partida de quarta-feira contra o Corinthians pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Felipe Melo analisam esse confronto e trazem também informações dessa preparação do Palmeiras e da chegada do novo lateral direito do Palmeiras, Kelvin. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Penso mesmo, caro Emanuel. Inclusive, fazendo uma retrospectiva com o que foi o pós-jogo na Neoquímica Arena, o Palmeiras bateu muito na tecla da arbitragem, né, entendendo que o VAR não deveria ter anulado o que seria o gol de empate por impedimento. E aí o Corinthians falou, temos que responder também. Acha alguma coisa aí para a gente poder se manifestar com a arbitragem? Vamos lá, estagiário. Acha alguma coisa. Me traga aqui na minha mesa alguma coisa. Agora, né? Cara, é chato demais, sério. Eu pulo. Eu pulo fora dessa questão. Eu acho que a gente devia dar menos bola para esse tipo de plantação. Os dirigentes estão plantando pressão, né? E todo mundo cai um pouco nisso. Mas concorda, né? Notícia seria não ter, né? Dessa vez não teve nenhum protesto, ninguém falou nada, ninguém fez nenhuma pressão. Aí seria a notícia, né? Mas desde que o mundo é mundo, isso acontece e não vai mudar. Principalmente se tratando do tamanho desse clássico, desse derby, né? Assim, os antigos já falavam, né? Eu ainda na base já escutava. Não, já começa já aqui fora o duelo já no clássico. Quem começa a ganhar, já começa quem fazer tumulto fora. Isso é normal. O Palmeiras faz, o Corinthians vai fazer. Isso acho que só apimenta ainda mais o clássico. Porque é como você vê, quando você assiste um UFC, você vê os caras antes da luta, o cara fala da família do outro, fala do país e tal, e acaba, os caras saem até abraçados, né? Mas aquilo dele vende o espetáculo. Então isso que é saber vender o espetáculo. Eu sinto falta de verdade dos tempos antigos, quando o cara ia entrevistar o Edmundo, aí depois entrevistava o Romário, o Renato Gaúcho, o cara falava, eu vou ser artilheiro, e no jogo amanhã eu vou fazer gol, vou mandar sua torcida calar a boca. Aquilo dali inflamava o estádio. Chamava público, trazia público ao estádio. Hoje, infelizmente, estamos em outros tempos. Torcida única, só pode comemorar no outro lado. Torcida única, quando você acha vai que são comemorar... tempos Nutella hoje, é isso? Eu acho que o tempo raiz passou, infelizmente. Mas eu continuo achando melhor esse tempo raiz. Eu sou também disso. Assim. É o jogo psicológico. É o jogo psicológico, exatamente. Não tem jeito. O Abel já, quando apitou o final do jogo a semana passada, o Abel já começou a falar do VAR, na coletiva dele nesse final de semana também. Levantou e saiu. O Dorival, agora o Corinthians levantou isso daí do árbitro. É normal, isso aí é os bastidores. Vou além, ó. Eu concordo com você que é chato. Mas se o Corinthians não faz, a torcida do Corinthians vai falar assim, pô! O Palmeiras está protestando, vocês não estão fazendo nada. Cadê o bastidor? Vocês não estão fazendo nada, né? É isso. A gente vai agora com as informações do Palmeiras. Não estou dizendo que é bonito, apenas mostrando as coisas como elas são. As novidades do Palmeiras agora vocês acompanham com a repórter Júlia Dotto. Oi, Rizek, boa tarde para você, nossa bancada e amigos ligados no Seleção. Amigos, o Palmeiras está treinando agora à tarde aqui na Academia de Futebol, a penúltima atividade antes do derby de amanhã, e nessa atividade já tem uma novidade. É o Kelvin, jogador de 24 anos, lateral direito, que foi anunciado ontem pelo Palmeiras. Ele estava no CSKA da Rússia. O Palmeiras concordou em pagar 5 milhões de euros fixos por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ele assinou contrato com o Palmeiras até 2030. O Kelvin, que é um lateral com características mais ofensivas, ele teve bons números, tanto em assistências quanto em gols, tanto na equipe russa quanto no Atlético Paranaense, clube onde ele foi revelado. Ele chega para substituir o Mike, que foi para o Santos, e também tem essas características ofensivas. O titular da posição nesse momento é o Giai, um jogador mais agressivo, mais combativo, né? Um jogador mais defensivo, e ele chega para ser esse contraponto, dar mais uma opção para o Abel. Agora, o Abel não vai ter muitas opções amanhã para a linha defensiva. Isso porque Murilo e Bruno Fux seguem como dupla
dúvidas. O Murilo está com um processo de recuperação um pouco mais avançado de uma lesão muscular na coxa. Ele já começou na última sexta-feira a transição física para o campo, e enquanto o Bruno Fux está com um processo um pouco menos acelerado, ele com um edema na coxa, ainda está intercalando entre atividades internas no núcleo de performance, de saúde e performance, e atividades externas leves no campo. Na ausência desses dois atletas, as opções são Mikael ou Benedetti para formar a dupla de zaga com Gustavo Gomes nesse jogaço clássico que o Palmeiras precisa vencer em casa por pelo menos 2 gols de diferença para poder passar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. E vale um destaque, né? Seria um feito inédito, porque desde que o Abel chegou ao clube em competições de Copa do Brasil, nos jogos que o Palmeiras perdeu a primeira partida, não conseguiu reverter o resultado da volta. Então seria aí mais um marco importante para a história do clube, além, é claro, de eliminar o maior rival. Rizek, um abraço, um bom programa para vocês. Obrigado, Júlia. Vou rodar imagens do jogo da ida. O 1-0, a vitória corintiana. Na semana passada, o Felipe estava comigo no dia seguinte ao jogo. A gente entendeu que foi uma partida bem legal, bem disputada, emocionante, com os dois times jogando bem. E você, Sérgio Xavier Filho, qual a sua visão da vitória corintiana e o tamanho da vantagem, se é que você considera uma vantagem tão grande assim ir ao Allianz Parque com 1-0 na bagagem? Olha, se a gente pensar que esse jogo poderia ter acabado empatado, é uma vantagem gigante, né? Porque jogar no Allianz precisando do resultado, precisando do gol, é uma coisa. Jogar no Allianz não precisando de gol, 0-0 seria o suficiente, é uma baita vantagem. Agora, é uma vantagem que não é aquela vantagem que tranquilize ninguém. Que eu saiba, não tem nenhum corintiano absolutamente tranquilo, né, com esse jogo. Se tiver um corintiano tranquilo na véspera de Palmeiras e Corinthians, tem algo errado com ele. E aí a gente teve no final de semana comportamentos um pouquinho diferentes. Os dois pouparam, mas eles pouparam de jeitos diferentes, né? O Corinthians poupou já sabendo, já preparando o banco para eventualmente usar no segundo tempo, e teve que usar cedo no segundo tempo, já estava perdendo para Fortaleza aos 5 minutos de jogo, e aí entra Memphis, entra Yuri, entra Garro, entra Mateuzinho. Depois entra o Carrilho, que para mim desses aí, dos 5 foi o melhor. O Carrilho eu acho que foi quem entrou mais no jogo, foi o suficiente para empatar em 1-1. O Abel fez mais, digamos assim, né? No sentido de esvaziar mais o jogo de fim de semana para preparar o jogo. Eu achei igualzinho. Eles escalaram, o Palmeiras escalou 11 jogadores diferentes em relação ao time inicial que começou contra o Corinthians, e o Corinthians escalou 10. Só escalou o Hugo. Não, 9, o André Ramalho. O André Ramalho, perfeito. Então é 11 contra 9, muito parecido. E no segundo tempo, atrás no placar, os dois já vieram com 4 alterações, assim, para mudar o jogo. Certo, mas nos jogadores do Corinthians, você tinha, por exemplo, né? Você tinha o Romero, que é um cara que joga sempre, você tinha o Anguilhéry, que acho até que concorre, eventualmente, a ser o titular amanhã, porque jogou bem, é um cara mais alto, é um cara que... bem defensivamente, né? Bem defensivamente, talvez precise um pouquinho mais. Exatamente. O Charles é um cara que anda quase que levantando o braço para dizer, olha, eu acho que eu mereço uma vaga aí. O Charles jogou. E aí vem já no início do segundo tempo e vem o trio. Principalmente o trio, né? Não estou nem contando o Mateuzinho. E esse trio, ele é muito diferente. O Palmeiras não tem um trio desse, né? E eles entraram... Piquerez. Não, mas não é a mesma coisa. Garro, Facundo, Garro e Yuri e... Sousa, depois Vitor Roque. É diferente. Eu vou divergir do amigo nessa. Eu acho que, e justamente, acho que Corinthians e Palmeiras foram os únicos times que pouparam de forma radical, assim. 9 de um lado, 11 de outro. Não por acaso, porque eles têm um derby pela frente. É diferente de qualquer outro jogo. Mas, enfim. E você, Grafa? Eu vou até colocar as escalações iniciais que eles usaram na Neoquímica Arena e já começar a perguntar para vocês se esperam algo de muito diferente em relação ao que eles fizeram no jogo da ida, né? Corinthians foi com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, depois o Angileri, Ranieri, depois Charles, Carrilho, depois Breno Bidon, Martínez, Garro, Memphis e Yuri. Palmeiras foi com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, o Bruno Fux, que se machucou. Aí entrou o Mikael jogou contra o Vitória, foi titular, Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque, depois o Flaco, Sousa, depois o Alan.
Você espera algo de muito diferente que um dos times possa apresentar para amanhã, Grafa? Difícil, acho difícil. Acho que o trabalho do Abel e do Dorival essa semana é ver o que foi os pontos negativos e positivos que fizeram, o que pode explorar do adversário para o jogo seguinte. Mas eu não vejo muita diferença, não. Acho que as duas equipes devem vir com as mesmas formações, assim. Acho que a diferença vai ser o campo mesmo, né? O Palmeiras vai estar jogando em casa. Acho que vai ser um jogo bem intenso, de muita tensão, de muito detalhes. Clássico muitos detalhes, mas está tudo em aberto ainda. Acho que não tem muita diferença, não. O fato de pouparem esse final de semana, na rodada passada, o Corinthians poupou mais do que o Palmeiras, né? O Palmeiras foi com um time mais titular. Titular do jogo em casa contra o Palmeiras. Rodada passada de brasileiro. Foi, antes do primeiro jogo, foi Palmeiras, o Palmeiras jogou em casa. Já vejo para você. Praticamente com o titular. Inter, não. Não vou lembrar agora, não. Grêmio. Não, o Grêmio foi nesse sábado. Ah, não, foi Grêmio. Nessa semana ele já colocou um time mais alternativo, até por conta da viagem, foi jogar em Salvador e tal, isso pesa põe bastante. na tela os times que eles usaram nesse domingo, como começou. Mas eu não vejo os treinadores trazendo alguma coisa, uma surpresa muito grande para esse jogo, não. Palmeiras contra o Vitória começou assim, acho que só o Mikael tem realmente possibilidade de jogar, porque o Bruno Fux se machucou, não se sabe, de ser titular, né? E terminou assim o time contra o Vitória. Terminou assim, com as entradas do Sousa, do Vitor Roque, do Facundo. Ele terminou com 2 atacantes, né, Lade? Sim. Será que, contra o Corinthians precisando fazer gol, ele vai mudar e vai colocar 2 atacantes também? Vai começar com o Flaco e com o Vitor Roque? Ou seja, jogando em casa, né? Você acha que os times podem apresentar novidade para o jogo de amanhã? Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que sim. E eu também. Duvido. Eu acho que o Palmeiras... Porque o Palmeiras precisa buscar o resultado. Precisa de um fato novo para o jogo. Precisa buscar resultado. Jogando dentro de casa, a favor da torcida, o Palmeiras vai ter que pressionar. Porque o Corinthians, defensivamente, o Corinthians sabe marcar, sabe se defender. Mostrou isso no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ao vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians, eu acho que dos 18 jogos agora do Dorival, o Corinthians não tomou gol em 8. É bastante, viu? Você passar em branco em 8 jogos. E eu fico até surpreso com esse dado. Porque eu acho que falta muito material humano na defesa do Corinthians. Falta, mas o time está composto, né? É a única explicação. Principalmente com aquele... Com o Martínez, é um cara que marca muito bem, ajuda muito a marcar. E, sobretudo, o Ranieri. Né? Isso daí é pulmão do Corinthians. Então, eu, com a cabeça de treinador, se eu fosse treinador, eu começaria o jogo fatalmente com Vitor Roque e Flaco. Nós temos aí jogadores que vão dar profundidade, que é o caso do Vitor Roque, e o jogador que é uma referência, que é um dos melhores no Brasil no jogo aéreo. Que, se a memória não me trai, o Abel usou em situações assim esporádicas de jogo. Ele não começou ainda, pelo menos jogo grande, seguramente nenhum com esses dois. Eu também acho que é perfeitamente possível que eles joguem juntos. E o Abel seria uma surpresa. E o Abel adora surpreender em escalação. Sim, exato. Sim. E adora mexer no time a cada jogo, né? Esse é um ano em que Corinthians e Palmeiras estão se encontrando muito. Serão 7 jogos no total. Mostro para vocês como é que está a situação até aqui. Na fase de grupos do Campeonato Paulista foi empate no Allianz Parque 1-1. Nesse jogo o Estevão perdeu um pênalti. Aí na final do Campeonato Paulista, jogo da ida, o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz, 1-0. E graças a isso foi campeão com o empate que ele teve na volta 0-0, quando o Rafael Veiga perdeu um pênalti. Depois, Campeonato Brasileiro, em Barueri, o Palmeiras atropelou o Corinthians, terceira rodada. Na rodada seguinte caiu o Ramon Dias. E aí vem os confrontos de Copa do Brasil. O da semana passada, o de amanhã e aquele que vai acontecer pela 22ª rodada. 7 derbys no ano. É o que 2025 apresenta para a rivalidade centenária de Palmeiras e Corinthians. E assim como o Palmeiras é um bom visitante para os padrões da Neoquímica Arena, o Corinthians é um bom visitante no Allianz Parque. Foram 15 jogos lá. 5 vitórias do Corinthians, 4 empates, 6 derrotas. É um número que eu acho impressionante para um visitante. E é parecido com o número que o Palmeiras tem no Allianz. É parecido, também próximo de 40% o Palmeiras tem de aproveitamento, um pouco menos. Então, é uma rivalidade que deixa até o fator casa bagunçado
porque o rival consegue aprontar para cima do outro, jogando como visitante. Isso aí falávamos a semana passada antes do jogo que poderia o Palmeiras vencer na Arena na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e o Corinthians, como já venceu já foi campeão paulista, se não me engano, 2018, né? Felipe Melo não gosta de lembrar disso, não. Pode acontecer. Foi campeão e teve a ajuda do árbitro lá, interferência externa, né? Quando a bola rolou, nós fomos campeões. Fomos campeões, ganhamos o Corinthians também nos pênaltis. Ganhamos o jogo empatamos fora de casa, 2020. Em casa estava ganhando de 1-0 até o último minuto de jogo, que o Jô sofreu o pênalti e levou para os pênaltis. Eu lembro aquele jogo como se fosse hoje, porque... De 2020. De 2020. Tinha perdido em 2018 nos pênaltis. Infelizmente eu não joguei, tinha sido expulso, né? Mal expulso no primeiro jogo. Então não joguei o jogo de volta. Esse jogo, quando foi para pênalti, eu fiquei assim, cara, pandemia, não tinha torcida, Esse é o último título com o Palmeiras, não é? Foi o primeiro daquele ano. Depois eu ganhei, naquele ano mesmo, depois eu ganhei Libertadores, a Copa do Brasil, e no outro ano ganhei a Libertadores. Agora, assim, foi muito difícil, porque tinha simplesmente o Cássio. Mas nós também tínhamos o Everton, que pegou 2 pênaltis ali, foi super importante, e conseguimos vencer. Foi o último título do Luxemburgo, na verdade. Do Luxemburgo. Ele saiu, veio o brasileiro, ele saiu. É isso aí. Fala. Sua coluna no mercado da bola, hein? Kelvin e Giai, como é que esses 2 jogadores aí se complementam? O Kelvin foi anunciado ontem, né? Como é que o Palmeiras está vendo aí esses 2 jogadores? A gente está vendo aí já o título da coluna. O Palmeiras vê Kelvin e Giai se complementando na disputa por posição. Como é que o Abel pensa, né, em utilizar esses 2 jogadores, como eles podem ser úteis para a equipe do Abel Ferreira no Palmeiras? O bastidor dessa negociação foi assim, o Palmeiras viu a saída do Mike, que estreou ontem, de maneira rápida, assim, aconteceu, o Mike falou, olha, me libera, vou avançar com o Santos, nem que seja para um pré-contrato, mas assim, eu vou para o Santos e não vou aceitar a renovação com o Palmeiras. Então o Abel teve uma conversa com o Mike, liberou o Mike, e aí o que acontece? O Palmeiras recorreu aos jogadores monitorados pela análise de mercado, né? pelo Departamento de Análise de Mercado. E tinham outros nomes da América do Sul, inclusive, ali no mapa, e o Kelvin acabou sendo escolhido, primeiro, pela idade, um jovem ainda, né? Você troca um jogador de 32, 33 anos por um de 25, 26. É um jogador que tem passagens por seleção de base, tem passagem pelo Atlético Paranaense. E detalhe, numa consulta de dia a dia, de desempenho ao Felipão falou muito bem do Kelvin quando ele cresceu muito, inclusive nas mãos do Felipão como técnico, quando chegou à final da Libertadores, inclusive passando pelo Palmeiras. E o Abel, comissão técnica, a diretoria, todos viram no Kelvin um perfil muito parecido com o do Mike. Um jogador ofensivo, um jogador que vai à ponta e tal. Então, assim, são perfis complementares entre Giai e Kelvin, e até propriamente o Marcos Rocha. Então, um complementa o outro. Nessa disputa por posição, o Palmeiras tem ali jogadores diferentes que podem dar ao Abel, sei lá, pode ser que seja uma coisa assim, eu quero um jogador mais pela velocidade, então vai Kelvin, o Giai chega à frente. Alternativas, você cria possibilidades, você cria alternativas com 2 jogadores com perfis diferentes e que se complementam nessa questão do elenco como um todo. Então o Palmeiras foi bem criterioso, né? Na análise desses jogadores e chegar à contratação do Kelvin. São jogadores que entregam essa versatilidade para o Palmeiras e mais alternâncias, ou na verdade mais alternativas mesmo para esse Verdão? Eu acho que ele entrega porque o Kelvin é um jogador. Vamos pegar o caso do Mike. E o Mike é um jogador histórico do Palmeiras. O Mike foi jogador do Palmeiras de 2017 a 2025, 8 anos, ganhou 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, 4 campeonatos paulistas. Então, o Mike é um jogador histórico do Palmeiras. O Mike não fazia prioritariamente a saída de 3 por trás, como o Marcos Rocha faz. Vamos lembrar, o Abel tem falado sobre isso, o Abel tem razão numa reclamação que ele faz, que as pessoas falam... eu até perguntei para ele no Mundial, né? O Mascherano acabou de dizer que você tem uma versatilidade tática incrível. O Abel respondeu para mim,
vocês dizem que você faz sempre a mesma coisa. Não, eu não digo, nunca disse isso. Mas muita gente pode dizer. O Abel fazia saída de 3 com o Marcos Rocha. Em muitos momentos ele inverteu, em alguns momentos ele inverteu isso e fez saída de 3 com o Piquerez e o Mike dava largura para o campo, pela direita. O Mike chegou a fazer saída de 3 como lateral direito na função do Marcos Rocha. Em outros momentos, por exemplo, finais do Campeonato Brasileiro de 2023, o Marcos Rocha fazia a saída de 3 e o Mike fazia a ala direita. Em outros momentos, o Mike foi ponta direita. Então, o Mike deu uma versatilidade tática gigantesca. O Kelvin não é igual ao Mike. O Kelvin não é o dublê do Mike. Mas o Kelvin vai fazer a função do lateral que dá largura para o campo, como hoje está fazendo o Giai. O Kelvin pode ser trabalhado para fazer saída de 3. O Kelvin já fez ala direita com 3 zagueiros atrás. Então, o Kelvin é mais parecido com o Mike do que o Marcos Rocha. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians não vem bem, está na 12ª colocação do campeonato, em 18 jogos só fez somente 22 pontos. Vem numa sequência de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos do Corinthians foram 3 empates que foram no Brasileirão, uma derrota para o São Paulo e a única vitória que teve foi em cima do Palmeiras, para você ver o quanto foi ruim essa derrota lá no jogo da Copa do Brasil. A fase do Corinthians não é boa, vivem um momento ruim, mas de uma coisa a gente pode dizer, eles sabem jogar o clássico, eles jogam com muita raça, com muito empenho. Muda o clima para o corintiano quando vai jogar contra o Palmeiras. E isso tem que ser passado para os jogadores do Palmeiras em campo, porque a torcida sabe muito bem o que é um Palmeiras e Corinthians. Falta os jogadores se dedicarem um pouco mais, terem mais frieza dentro de campo para poder construir o resultado. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians foram uma vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Enfim, vamos ver como a Abel vai preparar esse time. Muito provavelmente a escalação seja muito parecida ou igual. Igual não vai ser porque tem a questão da lesão de Bruno Fux, mas vai ser algo muito parecido do que foi no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!